Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Souza, estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre os benefícios da suplementação de zinco e cromo no paciente diabético e obeso. Vamos entender como esses nutrientes podem ajudar nessas duas doenças, que são dois problemas de saúde pública que nós temos hoje em dia. Quando a gente pensa no diabetes, a gente tem aqui então uma doença que vem crescendo assustadoramente. Aqui nessa figura, a gente tem a evolução desses quadros de diabetes, desde o ano 2000, com uma estimativa de como estaremos em 2030. Se a gente observar que a América do Norte e a América do Sul, a gente espera um crescimento de 102% no número de casos de pacientes com diabetes. O crescimento mundial previsto é de 114%. Seria pular de 171 milhões de indivíduos com diabetes para 366 milhões. Então você vê que é um número muito alto. No Brasil, segundo os dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, estima-se que a gente tenha mais de 13 milhões de brasileiros com diabetes, o que equivale a 7% da nossa população. Então é um número muito expressivo e que precisa ser controlado. A obesidade não fica muito distante disso. Hoje em dia a gente sabe que mais de 50% da população brasileira apresenta excesso de peso. Então esse IMC é acima de 25. Quando a gente pensa na obesidade, se a gente pegar os dados do Vigitel divulgados esse ano, em 2017, a obesidade no Brasil é em torno de 18,9%, quase 19%. Então equivale a cada 5 brasileiros, um é obeso, tem esse IMC acima de 30. Isso aqui é um problema grande que nós temos, e isso vem crescendo, então a expectativa é que isso aumente cada vez mais. Só que a obesidade, ela não vem sozinha. Quando a gente pensa em obesidade, a gente tem as doenças da obesidade que vêm associadas, como doenças pulmonares, doenças hepáticas, anormalidades ginecológicas, distúrbios hormonais, osteoartrite, doenças de pele, gota, hipertensão, catarata, doenças coronarianas, o próprio diabetes que a gente acabou de falar, dislipidemia, a hipertensão, pancreatite, câncer. Então a gente vê que são várias doenças associadas a essa obesidade. Então controlar a obesidade é quase que uma necessidade urgente que nós temos. Então, quando a gente pensa tanto no diabetes quanto na obesidade, que são dois problemas grandes de saúde pública que nós temos, os dois têm um ponto em comum muito forte, que é a resistência à insulina. A insulina é um hormônio produzido pelas nossas células beta-pancreáticas, e a função dessa insulina é fazer toda a sinalização para que a gente coloque a glicose do sangue dentro da célula e ela possa ser usada como energia. O problema é que muitas vezes a gente começa a ter essa insulina não funcional. Por mais que o corpo produza a insulina, essa insulina ela não consegue exercer a sua função. E isso a gente chama de resistência à insulina. Então, quando a gente pensa na resistência à insulina, existem várias formas de se tratar essa resistência à insulina. Mas hoje aqui, como proposto pela aula, é falar um pouco sobre o cromo e o zinco, como esses dois minerais agem nesse controle da resistência à insulina, tanto para um paciente obeso quanto para um paciente diabético. Mas como eu disse, é um assunto muito mais amplo e vários outros nutrientes e formas de tratar são necessárias associados a isso. Mas vamos entender como esses dois minerais agem então nesse processo. Antes de tudo, vamos entender como acontece a sinalização da insulina. Observa aqui em cima que a gente tem a insulina. A insulina ela se liga no seu receptor, no receptor de insulina. Quando a insulina se liga no seu receptor, ela desencadeia uma série de fosforilações. Essas fosforilações elas precisam acontecer via resíduo tirosina, porque se elas acontecerem via serina, a gente tem um perfil inflamatório, estressor, formação de Junc, KK, processo inflamatório. Quando elas acontecem via tirosina, a gente tem uma ativação da cascata do fosfatidil-inositol 3-quinase e da AKT, que é a fosfoquinase B. Uma vez ativada a AKT, a gente transloca o GLUT4 para a membrana
e aí a glicose consegue entrar na célula para ser usada como energia. Então essa é a sinalização. Observe que essa entrada de glicose na célula é feita pelo GLUT4 a partir de um estímulo da insulina. O problema é quando essa insulina não está exercendo essa função, ou porque não está sendo produzida de forma adequada, ou porque ela não está funcional. E aí a gente começa a ter o quadro de resistência à insulina. E isso também é um problema que nós vamos discutir daqui a pouco. Vamos começar falando então do zinco. Como que o zinco ajudaria em toda essa cascata da insulina, nesse metabolismo glicídico, nesse metabolismo da glicose? O zinco é um dos minerais mais importantes que nós temos hoje em dia. Eu falo que a gente gira, mas sempre acaba tendo que usar o zinco, porque o zinco ele é cofator em mais de 200 metaloproteínas e em mais de 50 enzimas. O zinco, ele é um mineral antioxidante importante, porque ele é cofator para superóxido dismutase, então ele tem uma ação antioxidante interessante. O zinco é extremamente importante para fortalecimento do sistema imunológico. O zinco, ele entra na função sexual, tanto masculina quanto feminina. Algumas pessoas pensam somente na função masculina por causa da participação do zinco na produção de testosterona, mas o zinco também ajuda na maturação do esperma, na ovulação, então função sexual feminina também. Então ele tem uma ação importante nos casos de fertilidade. O zinco é importante para a produção do HCl, do ácido clorídrico liberado no estômago, que a gente sabe que é extremamente importante para absorção de vitaminas e de minerais, para digestão de proteínas e para aproveitamento dos nutrientes no intestino, para secreção de hormônios intestinais. Então, se o indivíduo está deficiente de zinco, prejudica a produção de ácido clorídrico, vai comprometer também a absorção de todos esses outros nutrientes. O zinco é importante para a saúde de cabelo, pele e de unhas. Então é um dos sintomas mais clássicos de uma deficiência de zinco, é a queda de cabelo, aquelas unhas listradas verticalmente, manchas brancas na unha, pode ser uma deficiência de zinco. E claro, o zinco participando do controle da secreção de insulina. A gente pode prescrever o zinco por algumas maneiras. A gente tem o zinco quelado. O zinco quelado é aquele zinco ligado a aminoácidos. Então quando ele está ligado a aminoácidos, ele tem uma biodisponibilidade maior, porque a absorção não é saturável, mas a gente também pode recorrer aos sais, porque o zinco quelado acaba às vezes tendo um custo mais alto para alguns pacientes, aumenta o número de cápsula, pode então recorrer aos sais. Só que lembrem que, se vai usar na forma de sal, a gente depende de estômago e intestino funcionando muito bem, porque a gente vai depender do HCl no estômago para fazer a ionização, a dissociação desse sal, separando o nutriente, e precisa de um intestino saudável para garantir que essa absorção aconteça. Então a gente pode sim recorrer a essas duas formas, só que a gente precisa, então, pensar nesse estômago e nesse intestino com cuidado. Esse estudo, ele mostra o zinco como um mineral antioxidante. Então ele é importante para a estrutura da superóxido dismutase, que é uma enzima antioxidante. Então ele combate radicais livres, diminui radicais livres, mas observa ali na seta amarela, olha o zinco estimulando a secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Então ele acaba tendo uma participação importante nessa liberação de insulina. Aqui eu coloquei para vocês uma revisão sistemática de abril de 2017 e uma meta-análise, e as duas avaliam o uso do zinco nesse controle glicêmico e nessa resistência à insulina. E aí o que eles já viram, que a gente sabe hoje em dia, é que o zinco, ele aumenta a secreção de insulina. O zinco, ele está presente em grandes quantidades nas nossas células beta-pancreáticas, então ele participa da estabilização da insulina, inclusive da forma, da estrutura dessa insulina. O zinco, ele estimula as fosforilações dos receptores de insulina. Lembra que eu disse que quando a insulina se liga no seu receptor, ela desencadeia uma série de fosforilações. O zinco ajuda nessas fosforilações e o zinco ajuda na ativação da cascata do fosfatidil inositol 3-quinase e da AKT, que são dois passos importantes para a translocação do GLUT4 para a membrana e entrada de glicose na célula.
Então o zinco, quando a gente pensa nesse metabolismo de glicose, é muito importante. Claro que aqui a gente está falando do zinco ali pensando no diabético, mas a gente também tem que pensar nisso quando a gente quer que a glicose entre na célula, não é somente num paciente diabético, é num paciente obeso que está resistente à insulina e é inclusive, por exemplo, num atleta, num praticante de atividade física. Eu quero que essa glicose entre na célula para ser usada como energia. O cromo, que é o outro mineral que nós vamos falar nessa aula, talvez seja o mineral mais utilizado e mais falado para esse uso pensando na insulina, porque ele potencializa a ação da insulina, melhorando a glicemia, ajuda a reduzir melhorar o perfil lipídico e melhorar estresse oxidativo. A gente pode prescrever esse boro, esse cromo, de algumas maneiras diferentes. A gente tem o cromo quelado, que é o cromo ligado no aminoácido, então ele tem uma biodisponibilidade maior. A gente tem ainda o cromo GTF e o cromo DM2. O DM2 é o dinicocisteinato de cromo. São cromos quelados também, mas são produtos patenteados, então eles têm um custo mais alto, mas têm uma biodisponibilidade melhor, mas às custas de um preço mais alto. E tem ainda o picolinato de cromo, que é o mais utilizado. Se a gente for pensar em respaldo científico, a maior parte dos estudos de cromo utilizam o picolinato. Então ele pode também ser uma opção a ser utilizada. Aqui eu coloquei para vocês 3 meta-análises recentes, de 2016, 2015 e 2014. E nas 3 meta-análises a gente vê uma ação interessante do cromo nesse controle glicêmico. Eles mostram o cromo ajudando a reduzir glicemia de jejum, hemoglobina glicada. A gente ainda tem alguns mostrando que o cromo ajuda a aumentar HDL, diminuir triglicerídeo, então também pode ser interessante para essa melhora do perfil lipídico que a gente falou ali atrás. Então são meta-análises mostrando essa ação interessante do cromo no controle da glicemia. E como que o cromo age então nesse processo? Aqui é aquela mesma cascata que a gente já viu da sinalização da insulina. A insulina se liga no seu receptor, desencadeia uma série de fosforilações, ativou a KT, translocou o GLUT4, glicose entrou na célula. Observem o cromo na figura, que é esse CR com um quadradinho preto. Olha o cromo ajudando nas fosforilações dos receptores, o cromo bloqueando o perfil inflamatório, o cromo ajudando na ativação da fosfoinositol 3-quinase e da AKT, o cromo ajudando na translocação do GLUT4. Então olha como pode ser interessante o uso do cromo, porque ele age em vários pontos dessa via de sinalização da insulina. Então ele acaba tendo essa ação muito interessante, o que pode ser bem legal. Mas vamos aproveitar a figura e olha aqui também, o cromo ativando a AMPK, ou a AMP quinase. O AMPK ajuda também nessa translocação do GLUT4, para que a glicose entre na célula. Só que a gente não está falando só de diabetes, a gente também está falando de um paciente obeso. E ativar a AMPK é importante para um paciente obeso, porque quando a gente pensa na ativação do AMPK, a gente aumenta a biogênese mitocondrial. Então a gente forma mais mitocôndria e aumenta a capacidade oxidativa das mitocôndrias que nós já temos. Então olha como o cromo pode ser interessante. Ativar a AMPK é interessante para um paciente diabético, mas é interessante para um paciente obeso também. Olha esse estudo de janeiro de 2017, eles mostram o AMPK no tecido adiposo diminuindo lipogênese, então diminui formação de novas gorduras. Além disso, diminui síntese de ácido graxo, diminui síntese de colesterol e olha o AMPK controlando a secreção de insulina quando essa secreção de insulina está de forma exagerada nas células beta-pancreáticas. Então o AMPK ele tem ações bem interessantes. Se a gente observar aqui do lado direito de vocês, olha ali, quando a gente tem um déficit de AMPK, a gente tem aumento de um quadro de resistência à insulina e de inflamação. E esse déficit, essa deficiência de AMPK pode estar relacionada com várias doenças, como diabetes, hipertensão, câncer, esteatose, síndrome do ovário policístico. A síndrome do ovário policístico é uma doença muito relacionada com resistência à insulina. Basicamente, os principais efeitos colaterais, os efeitos indesejados que acontecem quando a mulher tem essa síndrome do ovário policístico estão relacionados a um aumento da resistência à insulina.
além de Alzheimer, dislipidemia e doenças cardiovasculares. Então, estimular a MPK é interessante em todas essas doenças, inclusive no paciente obeso e no paciente diabético. A gente tem, então, o cromo como uma possibilidade de ativar o MPK, mas a gente também pode pensar em outros suplementos, como ácido lipoico, resveratrol, quercetina, o butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta produzido pelas bactérias intestinais. Todos esses são ativadores de AMPK. Pensando no exercícios de endurance ou HIIT, exercício intervalado de alta intensidade, também ativam a MPK. Com isso, a gente melhora o controle glicêmico e melhora a utilização da gordura como fonte de energia. Tudo que a gente quer num paciente obeso, num paciente diabético e num paciente, por exemplo, praticante de atividade física. Então, a gente acabou de ver que o cromo e o zinco são nutrientes bem interessantes para o tratamento dessas duas doenças. Claro que são doenças muito mais complexas, com muitos outros nutrientes para serem usados, então a gente pode sim recorrer aos dois, mas entenda, vamos pensar que é um mecanismo muito mais complexo, mas são dois nutrientes bem importantes. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima.